Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos conferir ela, a vitrola Perkins da Pulse, com 3 anos de garantia, Bluetooth e nada mais nada menos do que um tocador de discos, né? Para quem curte ouvir um disco, eu até peguei alguns lá na casa da minha mãe pra gente testar. E nesse vídeo nós vamos ver como funciona, se vale a pena você comprar ela pelo seu preço. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve aí embaixo e também vai ter link para você comprar ela lá na Amazon Brasil, que foi onde eu adquiri a minha, beleza? Não se esquece de ativar o sininho de notificação aqui embaixo e bora pro vídeo! Sem mais delongas, a caixa dela é bem grande, né? A gente já percebe que a caixa é bem grandona. Aqui nós temos algumas informações, como 3 anos de garantia, né? Temos aqui Perkins Turntable. Aqui tem um desenho dela, aqui uns plastiquinhos onde veio a nota fiscal. Aqui em cima nós temos o Bluetooth. E aqui na parte de trás nós temos algumas informações legais, ó. Visual retrô, a vitrola Perkins te faz reviver os bons e velhos tempos sem deixar a modernidade de lado. Aqui nós temos tecnologia Bluetooth também, que eu já comentei. Temos aqui deste lado aqui, ó, algumas informações interessantes, como a potência dela é de 5 watts. Temos também auto-stop e 3 velocidades de reprodução. 33, acho que é 4, né? 33, 1/3, 45 e 78 RPM. Temos entrada auxiliar, drivers 2 de 70 por 40 e Bluetooth 5.0. Isso é muito interessante, né? Quer dizer que você não vai precisar somente utilizar discos nela. Você pode conectar via Bluetooth e utilizar ela normalmente. Vamos abrir o lacre então dela aqui, pra gente ver como que ela é dentro, né? Aqui atrás nós temos proteção, tem tampa de acrílico. Vamos ver que eu tô bem curioso. Eu não sou uma pessoa que já usou discos, mas minha avó tinha um toca-discos e eu sei mais ou menos como que é a qualidade sonora, né? Eu já coloquei esses discos para tocar, não são discos muito, vamos dizer assim, em ótimo estado, mas pra gente testar, funciona muito bem. Vamos ver aqui. Tirando aqui, ela vem bem embalada, né? Temos aqui alguns cabos e apenas isso. Vamos tirar aqui, deixar a caixa de lado, que a caixa é bem grande e acaba nem aparecendo direito na câmera. Aqui nós temos a vitrola em si, vamos tirar os plásticos aqui dela. Plástico não, né? Isopor sem bater, né? Caprotou. E aqui nós temos alguns itens. Vamos ver o que tem aqui dentro. Temos uma fonte para a gente ligar ela, um cabo e temos aqui um manual, um guia rápido. Vamos ver aqui o que tem aqui de bom. Apenas um guia rápido informando como a gente utiliza ela. Se eu esquecer como usa, que eu não sei muito bem, não lembro muito bem, a gente pega o manual. Vamos tirar aqui para a gente ver o acabamento. Vou deixar aqui embaixo. Ó, tá aqui em mãos. É madeira isso aqui, tem um cheirinho de madeira, bem legal. Eu tinha sentido já de longe, né? Aqui na câmera lateral vocês conseguem ver muito bem, né? Ó, aqui nós temos o botão de volume e power, onde ele desliga e liga. A gente vai ligar ela. Temos aqui a tampa. Ela veio mal encaixada aparentemente aqui. Ou veio com defeito. Não, só veio mal encaixada mesmo. Aqui nós temos ela, a tampinha. Na verdade, ela veio quebrada aqui, ó. Dores de cabeça. Deixa eu tirar uma foto aqui para depois mandar na Amazon, né? Veio quebrado aqui uma travinha aqui, mas depois a gente resolve esse problema. Talvez pelo transporte, né? Ela veio só na caixa. O pessoal taca o pau, né? Tá nem aí, ó. Veio quebradinho aqui, ó. Veio essa pecinha quebrada. E acabou que essa parte aqui do encaixe, aqui onde fecha e abre, ela ficou mal encaixada. Mas isso aqui eu acredito que dá pra arrumar, tá? Não é algo que dá trabalho em arrumar. Você tem que saber como que tira isso daqui. Depois eu vejo. Vamos conferir ela. Aqui nós temos uma abraçadeira aqui. Esse trator na rua. Ô, louco. Morando no sítio. Vou deixar de lado aqui.
Aqui na parte da frente é apenas isso, já mostro o restante. Aqui atrás nós temos as entradas dela. Aqui nós temos a entrada 5 volts, entrada auxiliar e entrada line out, que seria para você conectar uma caixa de som. Se você quiser conectar uma caixa de som nela, você pode tranquilamente, tá? Então aí é bacana para você que não quer ficar limitado apenas o som que ela emite. Tem umas marquinhas aqui. O acabamento podia ser melhor. Tem algumas marcas que já vem no acrílico, mas até o momento tá ok, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos ligar ela pra gente ver. Ó, aparentemente, esse carregador aqui, ele é de 5 watts, 1 ampere. Então, tecnicamente, eu posso ligar isso daqui num power bank, ela, ou num notebook. Vamos fazer o teste já, né? Se ela vai funcionar. Ligou. Aí, ó, funcionando aqui, ó. Acendeu aqui. Aqui, ó, a luzinha que acesa aqui, ó. Ela acende o power. Ó. Liguei, né? Modo Bluetooth. Aí, modo Bluetooth. A caixa de som dela não tem saída embaixo. É apenas aqui na frente, tá? A saída dela é apenas essas duas aqui. Tá no modo Bluetooth. Vamos ver se a gente descobre como faz ela funcionar. Deixa eu tirar essas etiquetinhas aqui, ó. Isso daqui eu não sei para que é. Vou ter que descobrir. Cadê o manual? Olha. Modo Bluetooth. Não, quando a gente roda, praticamente quando a gente coloca um disco, ele já alterna aparentemente, porque eu tô mexendo aqui, ele já tá mudando. Deixa eu dar uma lida aqui. Isso aqui é um adaptador para disco de 45 velocidades. É, galera, aparentemente é isso mesmo, tá? Aqui é um adaptador para discos de 45 RPM, tá? Aqui na parte de cima, o número 2 é o controle de elevação do braço, para a gente erguer e abaixar ele. Ele vem aqui do ladinho aqui, ó. Olha lá, ele começa a rodar. Então, então vamos fazer o seguinte. Quero ver uma que não tenha direitos autorais, né? Praticamente todas têm. Vou colocar essa aqui. O disco tá bem velho, então provavelmente vai ficar zoado o som. Aqui tem uma proteção aqui, ó, que eu acredito que eu tenho que tirar. É, uma proteção da agulha. O Felipe já ficou feliz ali, ó. Vamos baixar o som aqui para não ficar muito alto. Galera, assim, primeiro momento, muito boa. Porque, assim, o disco tá muito velho e bem riscado. Quer ver? Eu vou parar aqui a música pra vocês verem. Dá uma olhadinha no estado que tá esse disco, ó. Não é um disco novo. Ele tem bastante riscos, bastante marcas. É um disco aí que já tem os seus 50 anos, pelo menos. Bem antigo. Tem discos até mais piores ali. Eu vou pegar pra testar ali daqui a pouco. Mas, primeiro momento, quando a gente já tira a agulha daqui, ela já começa a rodar, ó. Ele já começa a rodar sozinho. Então ele já tem ali. Aqui nós temos o controle de elevação, se você quiser deixar ela mais alta. Quando for um disco de 45 RPM, que a gente vai colocar, por exemplo, cadê? O adaptador tá aqui embaixo, né? Quando a gente for colocar o disco de 45 RPM, eu não sou especialista em vitrolas, tá? Mas eu acredito que seja isso. Você vai colocar o disco de 45 velocidades, você vai precisar, então, utilizar a diferença de elevação aqui, ó. Então ele tem essa diferencinha de elevação. Então eu achei bem bacana isso daqui, muito legal. Vamos conectar agora ele no Bluetooth. Eu não sei como volta pro Bluetooth, porque quando a gente ergue aqui, ele já troca pra gente pro Bluetooth. Aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui, ele já tá no modo vitrola. Se a gente trava aqui, ele não troca sozinho. Mas ele tem uma trava aqui para o braço não ficar se mexendo, tá? Então aqui a gente puxa para trás e puxa para frente. Eu não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu mostrar na câmera lateral, Felipe. Isso aqui é muito grande para o vídeo. Tô acostumado a mostrar esses negócios gigantes. Então, o Felipe vai dar um zoom aí para vocês. Mas aqui nós temos uma travinha, ó. Onde eu puxo para trás, ele destrava o braço para a gente erguer ele. E aí tem uma travinha que trava o braço ele não se movimentar mais, tá? Então aí já funciona bacaninha.
E o legal também é que dá pra gente ligar num adaptador qualquer, né? Ele vem um adaptador básico de smartphone aqui de 5 watts. Então se você esquecer o cabo, você pode conectar no seu carregador de celular e utilizar ela normalmente. Isso é muito legal. Vamos conectar aqui, vamos desligar ela, vamos ligar novamente. Vamos ver se vai conectar o Bluetooth. Olha lá, modo Bluetooth. É só desligar e ligar ela, que ela volta pro modo Bluetooth. Vamos conectar aqui, vamos ver. Olha lá, SP365, que é o modelo dela, já está aparecendo. Olha lá, conectado. O som dela não é um som muito alto, só que se a gente for levar em consideração que é uma vitrola, ela traz um som bem parecido com as vitrolas de antigamente, que não é aquele som super refinado, não é aquele som que tem graves exorbitantes, é um som que lembra bastante mesmo os sons antigos. Se você está pensando em comprar ela para utilizar somente ela assim com um som excepcional, não vai nessa, porque você não vai ter um som super forte, super de qualidade. Por isso que ela tem a saída RCA aqui atrás. Aí você conecta ela numa caixa de som maior, se você tiver interesse de ter uma qualidade maior, para aí sim você tirar o máximo de proveito do LP que você estiver utilizando. Vamos colocar aqui então uma música sem direitos autorais. Já não sei nem se vai dar direitos autorais nessas outras que eu coloquei, né? Mas vamos lá. Olha lá, não tem grave, tá vendo? Ela é uma caixa de som, galera, que ela não traz muito grave, porque as músicas de antigamente que usavam em LP e tudo mais, não trazia uma qualidade sonora em graves muito alta. Então aí acontecia de não trazer uma sonoridade tão grande. A minha mãe tem uma vitrola que era da minha avó e a qualidade é bem parecida. Eu achei bem, assim, bem legal, porque você pode comprar ela e deixar como enfeite na sua casa, ou se você gosta de disco utilizáveis ou outra. E quando você não quiser ouvir um disco, você pode colocar um Bluetooth nela e pronto. Você não precisa usar ela somente como toca-disco. Isso que é bem legal, ela traz uma diversidade bacana. Se a gente mexer no disco aqui, ó, pelo menos eu tinha mexido aquela hora, né? Se eu erguer, ó, ele sai do modo e vai para o modo de discos automaticamente. Aí se eu volto, ele volta para o modo Bluetooth. Conectado. Vamos pegar agora um disco velho, bem ruim. Pega lá, Felipe, um disco bem zoado. Acho o mais riscado que tem ali pra gente ver se ela é boa mesmo. A agulha dela aqui, eu não sei exatamente qual que é o modelo. Modo Bluetooth. Eu não sei se ele fala qual que é o modelo da agulha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, tá dizendo aqui, ó, materiais de alta qualidade. Cápsula de cerâmica com agulha rubi. Pra quem é entendido dessa parte de toca-discos, deve ser uma qualidade boa, acredito eu. Vamos lá. Acho o mais velho que você achar aí, Felipe. Tem um riscão aqui. Daí esse aí, vamos ver se vai zoar. Os dois lados funcionam? Ó, é os dois. Tem faixa de um lado e faixa do outro. O Felipe não conhece. Olha que eu sou mais novo que você, hein, cara. Ah, mas eu nunca tive isso daí. Trocando a agulha da sua Pulse Perkins. Dá pra trocar a agulha, galera. Então aí, dá pra gente mudar ela aqui. Tem função aqui de auxiliar, conecte smartphone, tablet, MP3, tal. Ó, galera, aqui tá falando que a agulha deve ser substituída aproximadamente a cada 250 horas de reprodução. Não sei onde compra agulha, mas deve ter em casas de toca-disco e tudo mais. Então aí dá pra você trocar. Agora vamos colocar esse aqui, que esse aqui tá feia a coisa, hein? Ó, dá uma olhada o tanto de risco que tem esse LP aqui. Esse daqui tá feio. Esse daqui é do Jacó e Jacozinho. Vamos colocar aqui, ó. A gente coloca ele aqui. Tá colocado, é só erguer o braço e ele já vai começar a reproduzir. Lembrando, cada disco tem a sua velocidade. Aqui, por exemplo, do Jacó e Jacozinho, tá falando aqui, ó. Tem aqui, ó, 33/1/3, que é a velocidade de 33 RPM, tá? Aqui do lado tem os botõezinhos, vou ver se o Felipe consegue focar aqui pra vocês, ó. Tem os botõezinhos, o Felipe vai dar um zoom aí, onde a gente muda a velocidade entre 33, 45 e 78. Então vamos lá, só pra gente confirmar se roda no mais escadão mesmo. Ó, tá com um chiado maior já. É assim que você me ama, né? Que é isso, Dendeca? Você é a gatinha do papai aqui. Ó, tá rodando, galera. Mesmo com o disco todo riscado, aqui tem um risco maior ainda aqui. Esse aqui tá profundo, dá pra sentir só passando o dedo. Vamos ver se vai. Esse aqui eu acho que vai dar BO, hein? Tá vendo, cara?
É, porque assim, ó. Galera, rodou, tá lendo normal. O que eu acho que acontece é que desgasta mais a agulha utilizando com discos assim. Olha o tamanho do risco que tem esse aqui, ó. Pega só... Olha, dá pra ver aqui, ó. Tá vendo esse risco? Olha o tamanho dele. Então assim, ele tá conseguindo ler, o que é incrível. Porque a vitrola que a minha mãe tem lá, eu acho que a agulha já não tava muito bacana, então não tava lendo os discos, tá? Percebi que fica um pouco mais chiado, com o disco mais zoado, mas tá funcionando bonitinho. E olha aí, bem legal. Eu tô achando que vou deixar aqui, ó, na mesinha depois. Muito legal, galera. Pra quem gosta de uma vitrola, quer ter uma vitrola que seja multiuso, né? Não só para tocar disco, e que tenha uma qualidade sonora bacana, e que tenha uma construção legal em madeira, porque a construção dela é muito boa. Uma olhadinha, muito legal a construção. Embaixo não temos nada. Aqui a parte de cima, a visão dela, muito legal também. Na minha opinião, vale a pena. Eu peguei ela por R$250 na Black Friday. Agora ela está custando R$395. Ainda assim, é boa pelo preço que ela está sendo vendida. Só que aí tem que ver, né, se vale a pena você comprar uma original. Mas pelo multiuso que ela oferece, vale a pena sim você adquirir uma, tá? Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Vai ter link para você adquirir ela aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.